Um cruzamento entre 2 hamsters perfeitamente saudáveis pode gerar filhotes com inúmeros problemas. Isso porque a maior parte da genética de um animal você não consegue ver. Ela é invisível, totalmente invisível aos olhos. E um grande exemplo disso é um gene conhecido popularmente como gene da barriga branca, que é um gene que existe nos hamsters sírios. Esse gene pode ser expressado de 2 maneiras: ou um animal perfeitamente saudável, ou um animal que não tem olhos, que não tem nenhum tipo de pigmento no corpo, que muitas vezes nasce surdo e com inúmeros problemas. E hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como isso acontece. Se você achou esse tema interessante, não esquece de deixar o like pra mim aqui embaixo, se inscrever no canal, porque a gente tem sempre vídeos interessantes sendo lançados aqui, e eu sei que você não vai querer perder nenhum. Mas vamos lá, pra gente entender como acontece essa situação de alguns hamsters com o mesmo gene poderem nascer perfeitamente saudáveis ou com uma saúde totalmente comprometida, a gente tem que entender um pouquinho de genética. Genes são unidades que formam o DNA, o nosso material genético, e de todas as criaturas vivas por aí. Essas unidades estão altamente relacionadas à hereditariedade. O que é hereditariedade? É quando as coisas são passadas dos pais para os filhos. No caso de reprodução sexuada, que é quando tem um pai e uma mãe, metade desse material genético que vai formar esse novo ser vivo vem do pai e a outra metade vem da mãe, pelo menos na maior parte das vezes. E esse é o caso dos hamsters. E são essas unidades, os genes, que vão formar de fato todos os seres vivos, as pessoas, os animaizinhos, as plantinhas e etc. A partir dos genes, nós temos o genótipo e o fenótipo. O fenótipo são as características que se dão através dessa genética. É o que se vê, ou às vezes não se vê também. Por exemplo, a cor de um cabelo, a espessura dos lábios, se você vai ter miopia ou não. E o fenótipo também pode ser alterado ou sofrer influências, do ambiente onde esse ser vivo vai estar inserido. Então, por exemplo, se você pega 2 irmãos gêmeos que têm o mesmo DNA e bota um para morar na Europa e o outro para morar aqui no Brasil, eles vão passar por características ambientais diferentes e provavelmente eles vão ser adultos diferentes. Já o genótipo é o que está realmente contido nos genes. E o que está no seu genótipo não necessariamente vai se expressar no seu fenótipo. Por exemplo, olhos azuis. Olhos azuis são uma característica que é dada por um gene recessivo. Então você precisa ter 2 genes de olho azul para você de fato ter olho azul. Então, por exemplo, se a sua mãe tiver olho azul e o seu pai não tiver e você não tem, necessariamente você tem o gene do olho azul, porque o gene do olho azul é o único gene que a sua mãe teve ali para te oferecer. Como os genes são passados dos pais para os filhos? Através dos gametas. Gametas são células haploides, o que significa que elas têm metade do DNA que todas as outras células do nosso corpo vai ter. São células responsáveis pela reprodução, que vai vir uma da sua mãe, uma do seu pai. Elas vão se fundir, vão gerar uma nova célula chamada zigoto, que se desenvolvendo vai virar um novo ser vivo. Os genes são carregados pelos cromossomos, e de maneira geral existem 2 cromossomos de cada tipo. E os genes que estão na mesma posição nos cromossomos se chamam alelos. E agora que eu expliquei um pouquinho pra vocês sobre genética, eu vou explicar especificamente sobre o gene da barriga branca. Eu falei pra vocês, que os cromossomos vêm em pares. E é isso que você vai ter que ter em mente nesse momento, tá? Vamos usar pra representar o gene uma letra. Gene da barriga branca, vamos usar a letra B, de branco. Então vamos representar o gene da barriga branca como o Bzão e o outro gene como o Bzinho. Se o hamster tiver um Bzão e um Bzinho, ele vai ser perfeitamente saudável. Quando o gene da barriga branca tá nessa situação, a única coisa que ele vai realmente expressar é uma barriga branca, algumas manchinhas brancas e só isso, um padrão de coloração. Já se esse gene tiver em homozigose, o que significa que os 2 genes vão estar no Bzão que a gente usou para representar o gene da barriga branca, esse gene vai se expressar dessa maneira aí. Os hamsters com essa genética nascem completamente brancos, sem olhos, surdos em maioria, com várias deficiências. Então sim, um mesmo gene, dependendo de como ele estiver colocado ali, em homozigose, que é quando ele está em dose dupla, ou em heterozigose, que é quando só tem um dele e o outro é diferente,
ele vai se expressar de maneiras completamente diferentes. E é por isso que eu bato tanto na tecla de por que reproduzir sem conhecer a genética do animal é uma coisa tão problemática. Porque se você reproduz 2 hamsters perfeitamente saudáveis, mas que apresentam em heterozigose esse gene específico, eles têm 25% de chance de ter um filhote desse. E como hamsters têm vários filhotes de uma vez só, em cada 4 filhotes, um nasce desse jeito aí. E é por isso que ninguém deve reproduzir em casa. A gente não tem conhecimento para isso. Não façam isso. Eu expliquei também em um outro vídeo vários motivos para você não fazer isso. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Se você estiver preocupado... Mas Duda, meu Deus, o meu hamster tem a barriga branca. Meu hamster tem pintinhas brancas. Meu Deus do céu, Duda, meu hamster tem uma genética ruim. Calma. Não é só o gene da barriga branca que pode causar esse tipo de padrão, que pode causar esse tipo de coloração. Outros genes também. E mesmo que fosse o gene da barriga branca, o gene da barriga branca, se ele tiver em heterozigose, ele não vai causar problemas. O seu hamster vai ser perfeitamente saudável. Só que ele tem uma genética horrorosa, porque se ele tiver descendentes, coisa que ele não deve ter, porque novamente não reproduz em casa, existe uma chance dos descendentes dele nascerem com esses problemas, ou de passar esse gene adiante, né? E é isso. Esse foi um vídeo difícil de gravar. Mas eu espero que tenha valido a pena, eu espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. E é isso, meu povo. Um beijo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.